Oi, tudo bom? Eu sou a Thaís, do Instinto de Leitura. Hoje eu vim discutir com vocês sobre um livro que eu li agora em janeiro e sobre a adaptação dele, que saiu logo em seguida, que é A Menina que Roubava Livros. Então, para ficar um pouco melhor para quem não leu o livro ainda, eu decidi dividir o filme em 3 partes. Primeiro eu vou fazer tipo uma resenha, eu vou comentar com vocês o que eu gostei do livro e tal, sem spoilers. Aí eu vou comentar sobre o filme pra quem ainda não leu, pra quem ainda não viu, que também não quer pegar spoilers. Aí depois eu vou passar pra uma parte com spoilers, onde eu vou falar o que eu realmente achei do livro, as cenas que eu gostei e tal, e poder comparar um pouco melhor com o filme, né? O livro conta a história da Liesel e começa com ela num trem, porque ela e o irmão estão sendo levados por uma família adotiva. Eu não vou falar exatamente por quê, porque eu considero esse spoiler vai ter mais pra frente no livro. Mas naquela época eles pegavam as crianças que eles achavam que se encaixavam no perfil que Hitler queria, naquele perfil mais ariano e tal, e levavam para uma família um pouco melhor, uma família que estava nos padrões que eles queriam. A Liz e o irmão estão indo para uma casa nova para essa família adotiva, só que o irmão dela acaba morrendo no caminho dentro do próprio trem. Então ela e a mãe têm que descer e elas vão enterrar o irmão no meio do caminho, numa cidadezinha perdida qualquer. Ela tá saindo do enterro e ela encontra um livro perdido no chão, que é de um coveiro, e é o manual do coveiro. Ela não sabe o que o livro significa, ela não sabe ler, mas ela pega o livro no chão e ela leva o livro tipo como uma lembrança do irmão dela. Aí ela chega nessa casa nova, ela vai pra casa do Hans e da Rosa Huberman. E quando ela chega lá, ela não quer entrar, ela não quer de jeito nenhum fazer parte daquela família, ela não entende por que ela está sendo levada. E é o Hans que consegue fazer ela entrar. O Hans, ele foi um dos meus personagens favoritos. Ele só não foi meu personagem favorito por causa de um outro personagem que eu não vou comentar porque eu também considero spoiler. Mas ele que fica do lado da Liesel desde o começo. A Liesel, quando ela, nas primeiras noites, na verdade, em muitas noites, quando ela tá lá, ela tem um pesadelo que é com a morte do irmão dela, ela relembra a morte no trem. E toda noite, quando ela tem um pesadelo, o Hans vai pro quarto dela e fica lá com ela. Como eles descobrem que a Liesel não sabe ler, porque a Liesel vai pra escola e ela tá muito atrás das crianças da idade dela. Então ela é passada por uma série abaixo. E aí o Hans, percebe que ela não sabe ler e tal, e os dois começam a ler capítulos do livro juntos, até a Liesel se acalmar e conseguir dormir de novo. E é aí que começa, a relação deles começa a se aprofundar. É aí que o Hans realmente vira um pai pra ela. Ela começa a considerar o Hans um pai muito mais cedo do que ela considera a Rosa uma mãe. Não que a Rosa seja uma personagem ruim, a Rosa, ela é amorosa, ela é tudo isso, só que ela não sabe demonstrar. Desde o começo da história, desde o momento que ela pega o manual do coveiro, acho que dá pra perceber que o elemento palavra vai ser uma coisa muito importante em toda a história. Primeiro, porque é o que motiva ela a seguir em frente, eu acho que é o que faz com que ela se sinta parte daquele novo cenário, daquela família que ela não conhecia, é o que aproxima ela e o Hans. Porque nessa brincadeira de ensinar ela, ele acaba levando ela pro porão, porque o Hans é pintor, então ele tem várias tintas lá, e aí ela pega o pincel, ele deixa ela desenhar as palavras que ela acerta, e é muito legal, porque além de tudo isso, além de a palavra ser uma parte muito importante da vida da Liesel, ela é muito importante para a história, porque a história começa, na verdade, porque muito tempo depois da morte encontra um caderninho que a Liesel escreveu contando a própria história. E aí a morte começa a ficar muito interessada na história da Liesel, e é por isso que ela conta pra gente tudo o que aconteceu na história da Liesel. Eu acho que o ponto forte desse livro não é nem tanto a história em si é linda, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que o ponto forte mesmo do livro é a narrativa, porque ela é contada do ponto de vista da morte, e a morte é uma narradora assim muito diferente. Como eu disse antes, eu vi muita gente falando que o livro era cansativo. Eu sinceramente não enxerguei isso em momento nenhum. Os primeiros capítulos são um pouco confusos. Eu até separei aqui pra mostrar pra vocês, porque eu ainda não tinha entendido qual era da morte. Eu achei que seria uma narrativa bem diferente. Eu achei que... Porque aqui no começo é meio que inverso, parece. Não é bem inverso, mas dá a impressão de que vai ser uma poesia, alguma coisa assim. Mas não é uma narrativa comum. A diferença é que a morte, ela faz essas pequenas anotações.
Isso vai ter durante todo o livro. E eu achei isso muito legal, porque dá meio que uma cortada, assim, naquele clima, assim, pesado e tal, porque o livro é um livro denso. E vem com essas anotações, tipo aqui, ó, alguns dados sobre Rosa Huberman. E isso vai durante o livro inteiro, alguns dados sobre isso, o que aconteceu, e daí ela coloca, tipo, só um trechinho. E são trechinhos importantes pra história, coisas que eu acho que o Marcos usa, que fez isso pro leitor lembrar desses dados, dessas pequenas coisas. E é muito bom pra própria leitura, porque flui mais rápido. Eu achei uma coisa assim totalmente diferente, eu nunca tinha visto isso num livro. Voltando a esse negócio da narração, uma coisa que eu achei muito importante pra história, porque assim, ó, ele não é contado pelo ponto de vista dos judeus ou dos países que estavam sendo atacados pela Alemanha. Ele é contado pelo ponto de vista dos alemães. A gente vive mais nesse cenário ali da família Huberman e um pouco da família Steiner, só que e eles não são assim tão não são ligados ao nazismo. A gente tá nesse... É uma história, assim, que a gente vê traços do nazismo em toda a história, mas em muitas partes a história não é só sobre o nazismo, é sobre aquele núcleo que eles vivem, sabe? E eu achei isso muito legal, porque ele é narrado pelo ponto de vista de uma menina. Quando a história começa, ela tem 10 anos, eu acho. Vai até quando ela tem uns 14, se eu não me engano. Mas ela é bem novinha quando a história começa. É totalmente diferente, porque a gente vê uma história densa de um ponto de vista mais inocente, tá? Não vinha a palavra. Tava entre inocente e ingênuo, ficou ingênuo inocente, agora bate o livro na minha cara. Uma outra coisa totalmente diferente do livro em relação à narrativa é que a Morte, ela não é assim uma narradora muito convencional. Ela dá spoilers, assim, o livro inteiro. É muito engraçado, porque tem umas partes que ela fala, tipo... Ah, então esse é tal personagem. Mas ele vai morrer daqui a 2 capítulos, mas depois você vai ficar sabendo como isso acontece. Ela mesma fala, em certo momento, que ela conta, assim, que vai acontecer sem problemas, porque o negócio da narrativa dela não é deixar a pessoa intrigada, assim, com mistério. Ela quer mostrar o que acontece. Ela explica ali numa parte que eu não marquei, eu queria ter marcado pra ler pra vocês. Outro personagem muito importante pra história, tirando o Hans e a Rosa, é o Rudi, que ele é um menininho, ele é um menininho alemão, loirinho, de olho azul, bonitinho. Quando a Liesel chega nessa nova escola e tal, os dois são vizinhos, eles acabam virando melhores amigos, assim, meio que instantaneamente. E o Rudi é apaixonado pela Liesel. A oportunidade que ele tem, ele pede pra Liesel beijar ele é totalmente apaixonadinho. Eu achei a amizade dos dois, assim, muito bonita, porque os dois são muito novos, então é uma amizade, assim, daquelas de criança. Só que ao mesmo tempo tu vê que não é isso, sabe? Que eles têm uma amizade forte. Os dois, eles acabam se metendo em muita confusão pra roubar comida. Aí eles acabam roubando livros também. E é muito legal, assim, muito bonito ver essa amizade dos dois em meio a tudo aquilo que tá acontecendo ao redor. Então é isso, acho que pra quem não leu o livro, é só isso. Eu vou falar um pouquinho do filme agora, sem dar spoilers ainda, só o que eu achei do filme. E eu tô cansada de segurar o livro, então eu vou colocar ele aqui do lado. Quanto ao filme, assim, eu acho que eu fiz uma coisa muito errada. Porque eu acho que ficou bem óbvio, né, que eu acabei lendo o livro só por causa do filme. Eu descobri que o filme ia ser lançado, eu fiquei tipo, pô, eu tenho o livro aqui há 5 anos quase, então eu vou ler o livro. Só que eu li o livro, assim, logo antes de ouvir o filme. Eu comecei a ver o filme, acho que uns 2, 3 dias depois de eu terminar o livro. E não foi uma boa ideia. Porque eu acabei... Sabe quando tu tá com tudo muito claro na tua cabeça, daí tu fica comparando, tipo, o filme fez isso de errado, o filme fez aquilo de errado, essa cena deveria ter sido assim? Eu acabei fazendo muito disso o filme todo, e isso resultou que eu acabei não gostando muito do filme. Eu acho que sim, como eu disse, uma coisa muito importante no livro é a narração da morte, e eles colocaram isso no filme, eu até fiquei surpresa, eu achei que não ia ter. Eu gostei muito da voz, eu gostei muito... assim, das tiradas da morte. No livro as tiradas são um pouco melhores, mas eu gostei bastante das tiradas também. Eu só achei que faltou um pouco disso. Eu achei que, assim, ó, todos os atores são bons. Eu gostei muito, muito mesmo da Liesel e do Hans. Eu adorei o Hans, sério. Eu acho que nenhum ator teria conseguido pegar a essência mesmo do Hans do livro. Mas eu gostei bastante do Hans, eu achei ele um ótimo ator, ele conseguiu interpretar o personagem assim direitinho. Eu só achei que faltou um pouco da Rosa e de mais uns outros personagens aí que pra quem não leu o livro fica um pouco de spoiler.
Mas eu gostei, assim, da atuação em si, eu gostei da escolha de todos os atores. Eu gostei bastante dos cenários, eu achei que ficou muito, assim, o que eu tava imaginando. Eles colocaram a Alemanha nazista lá, que era exatamente a Alemanha nazista que eu tava imaginando do livro. Isso eu achei que ficou muito bom. O que eu acho que eles pecaram foi em contar a história. Eu achei o filme muito cansativo. Eu vi com uma pessoa que ainda não tinha lido o livro, e nós dois estávamos tipo, meu Deus, quase dormindo, assim. É um pecado falar isso, mas eu achei eu achei o filme bem cansativo mesmo. Eu achei ele emocionante, eu achei que ele captou, assim, a essência do livro, mas eu acho que faltou um pouco da dinâmica que tem no livro e tudo mais. Eles não mostraram principalmente da relação da Liesel com o Hans, eu acho que faltou muito disso. Mas teve várias cenas assim que foram incríveis. Eu adorei algumas cenas, eu adorei ver algumas coisas que eu tinha imaginado na tela, então eu gostei bastante. Eu acho que não vale a pena só ver o filme. Eu acho que o filme não capta tudo aquilo que o livro tem pra mostrar. Então, eu acho que se vocês gostam de ler, vocês querem conhecer um pouco dessa história, vale muito mais a pena ler o livro. Mas quem já leu e quer assistir o filme, eu acho que também não tem nada a perder. Então, pra quem ainda não leu e não quer nada de spoilers, eu acho que é melhor vocês ficarem por aqui, porque agora eu vou começar a falar sobre spoilers. Então, se vocês gostaram do vídeo até agora, cliquem em curtir e não deixem de assistir os outros vídeos. E se vocês não se importam com spoilers, vou começar a falar agora. Vocês foram avisados. Eu queria primeiro comentar um pouco sobre o livro, que eu tava me enrolando pra falar algumas coisas. Como eu falei ali que eu não queria comentar do Max, eu amei a relação dos dois. Eu achei que o Max foi um personagem, assim, crucial pra história. Totalmente. Ele foi, acho que, mais importante que a Liesel pra mim. Aquelas cenas dele no porão, que ele se imagina lutando com Hitler, gente, aquelas cenas me davam um aperto no coração. Vendo o Max falando sobre aquilo foi uma coisa que mexeu muito comigo. Essas cenas no porão, as cenas que a morte entrava, assim, na cabeça do Max, foram cenas sérias. Só de eu lembrar, eu fico toda arrepiada. Eu amei essas cenas. Teve uma outra coisa que eu achei que faltou muito, assim, no livro, porque eles não mostraram essa parte do Max, então eu achei que faltou isso. Faltou muito da relação da Liesel com o Max, tipo aquela cena que ele pergunta do tempo. Aquilo não tem nada a ver com o que acontece no livro. Tipo, tem a ver, é o que acontece no livro, mas faltou toda aquela empolgação da Liesel, faltou... eu não sei explicar. O livro é tão tocante, sério. A hora que o Max pede o boletim meteorológico pra ela e ela fala como tá a nuvem, como tá o céu. Quando ele fica doente, que ela leva os presentes pra ele e fica lendo pra ele, eu acho que faltou disso no filme também. Eu sei que no filme ela lê pra ele, mas não teve os presentes, não teve o boletim meteorológico diário. Faltou muita coisa, assim. E uma coisa que eu senti muita falta foi dos desfiles judeus. Eu sei que tem aquela hora que ela vai entrando pela multidão, gritando Max, Max, Max. Eu não entendi o que foi aquilo, porque aquilo não acontece no livro. Mas eu achei que faltou a hora que ela e o Rudy ficam atrás, assim, dos arbustos jogando pão. Aquela cena, eu achei aquela cena simplesmente assim... São duas crianças, eles não têm noção do que está acontecendo, eles não têm noção do perigo que eles estão correndo ali. E eles estão ali fazendo, tipo, um ato de bondade que eles acham que é certo. E eles nasceram naquela realidade, sabe? Era pra eles ser crianças que acham que o nazismo tá certo, mesmo assim eles estão ali contrapondo tudo que a sociedade quer que eles acreditem. Então, entregando pão velho pros judeus, é uma coisa assim tão simples e ao mesmo tempo tão complexa. Eu não sei, foi uma das minhas cenas favoritas. Eu fiquei com o coração tão apertado naquela hora. Aquela hora e na hora que o Hans se intromete. Eu acho que a hora que o Hans se intromete é ainda mais tocante, porque o Hans sabe o que ele tá fazendo. É quando o Hans se mete no desfile pra dar comida pra aquele judeu, é simplesmente uma coisa... Ele tá correndo tantos riscos ali, principalmente por causa do Max, e sem contar que ele acaba se ferrando no final, né? Então, ele tava ciente do que tava acontecendo, mesmo que ele tenha feito, assim, meio que num momento de loucura. E é simplesmente lindo a gente ver como numa situação tão complicada, tão difícil, que era o nazismo, ainda tem gente tão disposta a defender aqueles que estão sofrendo, sabe? Eu achei isso completamente lindo, eu achei maravilhoso. Outra coisa que eu achei que faltou um pouco no filme foi uma exploração do relacionamento da Liesel com a mulher do prefeito. Porque até tem disso, ela vai lá ler e tal, mas o prefeito expulsa ela da casa, eu não entendi aquilo, ficou totalmente nada a ver.
mas eu achei que eles deveriam ter explorado um pouco mais, ter explorado mais os roubos, deviam ter dado a mulher do prefeito deveria ter dado o caderninho pra ela, porque aquilo é muito importante pra história, principalmente porque a Lísia vai morar com ela no final. E eu acho que faltou disso, sabe? O dicionário também. São pequenas coisas que poderiam ter colocado no livro e condizem muito mais com a história que o Marcos contou. E sei lá. Eu também. Uma coisa, sério, eu fiquei com muita raiva do que eles fizeram com o Max. Ele faz aquele desenho pra Liz, eu acho que foi outra cena. Todas as cenas com o Max me marcaram muito. Mas aquela cena que ele pega, ele vai lá, ele pinta as partes do Minha Luta pra dar pra Liesel. E aí, no livro, ele simplesmente entrega um livro em branco pra Liesel escrever o que a prefeita deveria ter feito. Eu acho uma parte tão importante da história, as duas histórias que o Max escreve pra Liesel, eu simplesmente não me conformo que não tenha isso no filme. Porque foi uma cena tão tocante, sério. No geral, eu acho que como filme, o filme ficou bom. Eu acho que ele não ficou legal como adaptação. Eu acho que faltou muito, assim, no sentido de adaptar do livro. Mas como filme, eu acho que ele ficou legal. Eu amei esse livro é totalmente 5 estrelas. É um dos melhores livros que eu já li, se não o melhor. Eu espero que muitas pessoas leiam o livro antes de ver o filme, porque o livro tem muito mais pra contar. Eu sei que muita gente acabou desistindo do livro na metade, mas quem deixou de ler, quem parou de ler na metade, gente, sério, esse livro é muito bom. Se vocês forçarem um pouquinho na leitura, eu tenho quase certeza que vocês vão amar. É uma história genial, é uma história linda. Ai, eu tenho que parar de falar porque eu me empolgo com esse livro. Eu posso ficar aqui horas falando sobre esse livro. Esse vídeo vai ficar enorme. Eu vou parar de me estender porque eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Eu tenho muito mais pra falar, na verdade, mas já falei o que é mais importante, então eu vou parar. Vou parar aqui, parei. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco mais longo do que eu pretendia, essa resenha e falando sobre o livro e tal, essa nossa discussão. Me contem o que vocês acharam do livro, se vocês leram, se vocês assistiram o filme, o que vocês acharam como adaptação, quem só assistiu sem ler. Eu quero saber a opinião de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cliquem em gostei se vocês gostaram para ajudar na divulgação. Também se inscrevam no canal, sigam no Facebook, blá blá blá. Não deixem de entrar no site do blog, que é www.institutodeleitura.com. Eu vou deixar aqui embaixo o link da resenha que vai ao ar no blog. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido até o final. Tchau!